Olá pessoal! Vocês devem estar se perguntando que raios de motor é esse que acabei de ver. Não se preocupem que nesse vídeo vocês irão conhecê-lo, já que nesse episódio de Veículos e Histórias, apresentaremos projetos de motores atuais com visuais e funcionamentos bem exóticos. Mesmo com a onda da eletrificação de veículos, muitos apostam em alternativas que usam motores a combustão interna e criatividades que por muitas vezes chegam a patamares quase inimagináveis. Nesse vídeo, iremos conhecer alguns desses projetos mirabolantes, mas antes de começarmos a conhecer esses incríveis motores, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Já vou pedir de antemão, se vocês conhecerem algum motor diferente que não mencionarei nesse vídeo, digam nos comentários e quem sabe não rola uma parte 2. Sempre que for possível, colocarei algum vídeo que registre o ronco dessas incríveis mecânicas, porém, em alguns ficarei devendo. O primeiro da lista é uma mecânica que teve grande repercussão recentemente. O motor foi apresentado pela primeira vez no Salão de Genebra de 2019, cuja invenção é do engenheiro espanhol Juan Garrido Requena. Para aumentar a divulgação do exótico motor, a agência de publicidade contratada pela InEngine divulgou que se tratava de uma mecânica de um tempo, mas verão na prática que o M500-4C é um motor 2 tempos, com a tecnologia dos pistões opostos, conceito mecânico apresentado pela primeira vez em 1882 pelo inventor inglês James Atkinson e que até foi empregado na Segunda Guerra Mundial pela fabricante alemã de aeronaves Junkers e pela fabricante estadunidense de motores Fairbanks Morse, cuja mecânica teve emprego em submarinos. O modelo M500 possui 4 cilindros e dentro de cada cilindro tem 2 pistões, o que dá um total de 8. O motor não possui cabeçote nem válvulas. Dessa forma, o ar entra livremente por um lado do cilindro e os gases da queima saem pelo outro lado, e o sistema de injeção é direta. O que torna a invenção mais fascinante é que não possui virabrequim e nem bielas, e o movimento é garantido por platôs oscilantes, que são interligados por uma grande árvore ao centro. Outra novidade é o layout do motor, que é muito compacto e até lembra os motores Wankel. Aliás, seu peso também é muito baixo, tendo somente 35 kg. Para desmistificar o motor, vamos acompanhar o seu ciclo. O ar em azul entra no cilindro, enquanto que os gases da queima em vermelho estão saindo do mesmo. Esse seria o primeiro tempo. Agora, os pistões irão comprimir o ar, mais o combustível que é injetado diretamente na câmara, e esse é o segundo tempo. Apesar da polêmica do um tempo, o motor é sensacional e até já foi testado no Mazda Miata MX-5. Apesar de sua litragem ser baixa com meio litro, ele desenvolve 120 cavalos. O inventor israelense Shaul Jacob apresentou em 2014 um motor pequeno e muito leve com apenas 10 kg, que ficaria conhecido como Aquarius. O modelo movido a hidrogênio tem um eixo oco e um pistão que corre de um lado para o outro. Assim como no modelo da InEngine, tem ciclo 2 tempos. A admissão de ar é feita por orifícios no eixo e a injeção de combustível é feita por 2 injetores diretamente na câmara. E os gases da queima saem por uma passagem na parte inferior do cilindro. A admissão e combustão ocorrem nos 2 lados da câmara. Dessa forma, o pistão corre de um lado para o outro fazendo combustões. O movimento do pistão ocorre somente com a força do ar ao entrar sob pressão no cilindro e pela energia liberada pela explosão que ocorre dentro da câmara. O pequeno motor desenvolve 40 cavalos e só tem 20 peças e apenas uma peça móvel. E de acordo com a empresa, seu custo de produção é de apenas $100. Pessoalmente, eu duvido muito que só custe isso. O que vocês acham? Digam nos comentários. A mecânica inventada por Jacob usa o mesmo princípio criado no século XIX pelo engenheiro belga Jean-Joseph Etienne Lenoir,
cuja patente é de 1858 e fez relativo sucesso na época, mas ao contrário do motor Aquarius, sua eficiência energética não era das melhores. A inspiração de Lenoir foi na propulsão das locomotivas a vapor. Atualmente, a empresa que leva o nome do motor comercializa geradores movidos pela revolucionária mecânica, que pesa somente 120 quilos. No início dos anos 2000, o inventor canadense Michel Arsenault criou um motor bem exótico que chamou a atenção de investidores canadenses e estadunidenses, e acabariam fundando a Avadi, que fica na cidade de Yakima, no estado de Washington, na região noroeste dos Estados Unidos. O motor de Arsenault possui um sistema de engrenagens que lembra um diferencial, cujo nome oficial é Avadi MA250. O movimento do pistão é feito por coroa dentada que movimenta planetárias, e essas movimentam bielas que são duas e trabalham simultaneamente, para que o pistão faça movimentos como num sistema convencional, mas pela natureza giratória da mecânica, o pistão e o cilindro giram juntos, já que o cilindro é interligado ao sistema giratório que também sustenta as engrenagens. O mesmo orifício que faz entrar a mistura ar-combustível também fica responsável pela saída de gases, se tornando num ciclo dois tempos. Mas não precisa misturar óleo lubrificante ao motor, já que possui cárter. Mas uma limitação que se nota nessa mecânica é que só funciona com apenas um cilindro. Todavia, o motor é muito interessante. A corporação japonesa Toyota apresentou em 2014 uma mecânica muito exótica, com o intuito de gerar energia para o motor híbrido. A Toyota sempre foi muito sigilosa com seus protótipos mecânicos. No entanto, esse motor foi oficialmente divulgado pela corporação. A mecânica chamada de W-Piston se trata de um motor de pistão livre. O pistão fica encaixado num eixo e o ciclo de trabalho é de dois tempos, tendo válvulas de escape. A admissão é feita no máximo de seu curso descendente, ou seja, na parte mais baixa do cilindro, e o sistema de injeção de combustível é direta. Para o pistão se movimentar, há duas câmaras de gás. Quando o pistão estiver no curso descendente, o gás entra atrás do pistão para empurrá-lo e fazer a combustão. Com a pressão gerada pela explosão no cilindro, o pistão retorna à sua posição original, enquanto que a pressão abaixo do mesmo é liberada. Ao centro do pistão, há um elemento magnético, e suas paredes são revestidas por uma espécie de estator. No motor elétrico, possui um rotor ao centro que fica girando, mas no caso desse projeto da Toyota, não há um rotor, e a energia é gerada por fluxo ascendente e descendente do pistão, que é chamado de W por causa do seu formato. A Toyota divulgou que testes foram realizados por muitas horas ininterruptas e o sistema não apresentou problemas. A eficiência energética gira em torno de 42%, um excelente índice para um motor a combustão interna, e sua potência é de 10 kW ou 13,6 cavalos. A empresa estima que, se interconectar dois desses motores, seus carros híbridos podem andar a velocidade média de 120 km/h sem precisar recarregar a bateria. Um dos motores mais exóticos e famosos já criados, com certeza, é o rotativo do inventor alemão Felix Wankel, onde há triângulos giratórios ao invés de mancais, bielas e pistões. Essa mecânica fez relativo sucesso, principalmente pelas mãos da fabricante japonesa Mazda. Mas o invento de Wankel inspirou mentes criativas, que conseguiram criar soluções ainda mais mirabolantes. O físico russo Nikolai Shkolnik veio morar nos Estados Unidos ainda nos anos 70 e ficou fascinado com o motor rotativo de Felix Wankel e decidiu criar uma mecânica inspirada nesse conceito. Nikolai e seu filho Alexander formariam a empresa que leva o nome de sua invenção, a Liquid Piston, que fica na cidade de Bloomfield, no estado de Connecticut. O motor apresentado por Shkolnik é tão compacto e leve que até uma criança pode carregá-lo, pesando somente um pouco mais de 2 kg. O motor, batizado de X-Mini, tem apenas 70 cilindradas e potência de 4 cavalos.
O motor Wankel tem a câmara oval e o pistão triangular. Já no Liquid Piston é o inverso e possui uma vela em cada extremidade da câmara. O ar e o combustível entram pelo eixo, que é oco. A mistura entra no cilindro por uma passagem sem interferência de válvulas. Quando a passagem é fechada, o movimento do pistão oval faz a compressão e a combustão. Depois, os gases da queima saem por outro orifício. E agora devem estar se perguntando o porquê do pistão ser todo vazado. É porque os gases circulam por esses buracos e acabam saindo por 3 saídas de escape, que, como no motor rotativo convencional, não tem válvulas. A grande jogada do Liquid Piston é que a cada volta completa do pistão ocorre 3 combustões, e mesmo sem válvulas possui ciclo 4 tempos, com admissão, compressão, combustão e exaustão. Nessa mecânica, os selos tão comuns ao motor Wankel, conhecidos por Apex Seals, ficam no cilindro ao invés de ficar no pistão. A empresa tem feito testes com esse motor e instalou num kart. Ainda que não ande muito, o ronco pelo menos agrada bastante. O físico canadense Gilles Saint-Hilaire também foi outro quem ficou fascinado pelo motor criado por Felix Wankel e teve a ideia de criar uma mecânica muito exótica que usava o mesmo princípio. Em 1996, ele apresentaria um motor chamado de quasi-turbine. Nessa mecânica, o pistão é um losango e a câmara é ovalada, ligeiramente diferente ao do motor Wankel. Por dentro funciona exatamente igual ao rotativo convencional, mas o pistão não é sólido, possuindo rolamentos que faz cada face tocar reto na câmara, evitando um problema recorrente aos modelos Wankel, onde nem sempre a combustão era eficaz, o que ocasionava a expulsão de combustível pelo escape sem queimar. O principal causador é o desgaste dos selos do pistão, também conhecido por Apex Seal, que fica em cada extremidade do triângulo, que serve para isolar cada etapa do ciclo rotativo. O motor de Saint-Hilaire é chamado de quasi-turbine por conta de seu movimento interno, que faz lembrar o de uma turbina. A mecânica até hoje é testada e foi feito um modelo estacionário cujo formato arredondado chama muita atenção, que é o motor esquisito apresentado ao início do vídeo. E também foi criada uma motosserra que usa essa mecânica. Astron Aerospace é uma empresa estadunidense da cidade de Wichita, no estado do Kansas. E seu motor é de longe um dos mais incomuns já feitos. O Omega One mistura princípios da mecânica rotativa com propulsão a jato. O formato do motor lembra um 8 e basicamente há 2 grandes eixos ocos que giram 2 engrenagens e essas movimentam círculos com função de rotores, com protuberância no círculo inferior e uma cavidade no círculo superior, que estão sincronizados para se encaixarem a cada volta. Num Omega One tem 2 conjuntos de círculos e 2 câmaras, que fazem o papel do pistão. O ar é admitido na primeira câmara, que seria a admissão, sem intermédio de válvulas. Por lá, o ar vai circular, sendo empurrado pela protuberância. Ao chegar na parte superior, num disco devidamente sincronizado com as 2 câmaras, tem um orifício, onde o ar entrará por uma passagem e jogará para a outra câmara. Mas no meio desse caminho, há a injeção de combustível. Daí, na outra parte, que seria a câmara de combustão, a protuberância faz o contato com as velas, que são 2, e faz a queima. Daí, o ar é empurrado até a saída de escape que não tem válvula. Na câmara de admissão, o círculo superior tem cavidades para o ar ser reutilizado num próximo ciclo. Apesar de tanta excentricidade, é um motor 4 tempos, já que podemos considerar a primeira câmara como a admissão, quando o ar entra, compressão, quando a mistura ar-combustível entra na outra câmara, aonde ocorrerá a combustão e depois a exaustão.
A vantagem do motor é seu baixo peso com cerca de 16,5 kg e potência de 160 cavalos e 23,4 kg-força de torque. O seu regime de giros pode chegar a 25.000 RPM. A empresa criou uma versão aperfeiçoada do motor que se chama H2 Starfire, sendo feito para rodar no hidrogênio e possui 82 peças no total. A empresa sempre fez testes com os motores individuais, mas eles estão estudando um jeito de unir mais motores, o que deixaria o conjunto altamente potente. Nos diversos vídeos do canal, sempre contei histórias de inventores norte-americanos, europeus e asiáticos. E esse vídeo é uma prova disso. Mas, como bônus, vou mostrar um projeto brasileiro. Ainda que não seja tão excêntrico como os mencionados anteriormente, seu conceito é muito interessante e bem perto da realidade. Renato César Pompeu é engenheiro, economista e professor de Cascavel, no estado do Paraná, e é famoso por disputar arrancadas com uma Kombi V8 com mais de 1.000 cavalos. No entanto, ele também criou um motor que leva seu sobrenome e possui patentes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A mecânica com ciclo 4 tempos aparenta ser igual ao de uma moto, mas por dentro é que as coisas são diferentes. No lugar de um simples mancal, há uma engrenagem anelar e uma planetária interligada a um eixo, que movimenta o pistão sem que a biela faça movimentos laterais, como ocorreria no motor convencional. O esquema da invenção de Pompeu se assemelha ao que move o pistão triangular dos motores Wankel, e sua vantagem é a melhoria na eficácia energética, já que elimina movimentos laterais. Isso se traduz em menor consumo. A mecânica permite ajustar a compressão para qualquer tipo de combustível, e apesar de ter criado um motor funcional, Renato Pompeu está atrás de investidores e empresas que se interessem no seu motor, que recebeu patente verde, já que ele está apto a rodar com hidrogênio e outros combustíveis não poluentes. Quem sabe um dia não teremos algum automóvel que use a tecnologia de Pompeu. E então, pessoal, o que acharam desses motores malucos? Vocês já tinham imaginado algo do tipo? Fiquem à vontade para comentar. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu vou pedir o de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânicas. Falei muito do motor Wankel nesse vídeo, então eu me despeço ao ronco dele. Até logo e fiquem com Deus!